Capítulo 842-841 As ruínas antigas. Caim olhou fixamente para o símbolo meia esculpido na rocha à sua frente e não pôde deixar de balançar a cabeça com um sorriso irônico. Parece que tudo está ligado ao Groudon, murmurou ele em tom de autodepreciação. O uso desse símbolo indicava que a equipe Magma havia enviado pelo menos um oficial de elite. Não era qualquer um que estava autorizado a usá-lo, nem mesmo os oficiais comuns. Um oficial de elite. Isso pode ficar complicado, pensou Caim, sentindo uma leve dor de cabeça começar a surgir. Por mais que desrespeitasse a equipe Magma, qualquer um que tivesse alcançado o posto de oficial de elite em uma organização daquele calibre provavelmente era um treinador de nível elite, e não do tipo medíocre que ele havia encontrado em Malville City. Sokin, você detectou algum vestígio de energia psíquica? Perguntou Caim. O Zoking ao lado dele assentiu com a cabeça e emitiu um sono suave, transmitindo sua resposta diretamente para a mente de Caim. Então também existem marcadores psíquicos aqui. Pelo menos eles não parecem ter sido colocados por um Pokémon do tipo psíquico de nível Elite, ou isso seria um problema muito maior, refletiu Caim, aliviado com o relatório de Zokin. Naquele instante, Onchfo retornou de sua patrulha aérea. Caim estendeu o braço para que o Pokémon pousasse. Após meses de treinamento, seu braço suportava o peso de Onchfo com facilidade. Tá, exclamou Onchfo, relatando o que havia observado. Caim estreitou os olhos enquanto processava a informação. Segundo Onchfo, ele havia avistado algumas pessoas perto do cume da montanha. Além disso, havia uma estrutura que parecia ruínas antigas. No entanto, devido aos guardas posicionados na entrada, Onchfo não se aproximou muito para evitar ser notado. Uma estrutura antiga. Isso pode significar que este lugar foi habitado por humanos em tempos antigos, talvez durante a era das primeiras civilizações, ponderou Caim. Embora inicialmente tenha considerado enviar o Antifou de volta para manter a vigilância aérea, ele rapidamente mudou de ideia. Um Pokémon como o Antifou era muito chamativo naquele ambiente. Caim lançou outra Pokébola invocando seu Figon. Este Pokémon, que recentemente havia alcançado o nível quase elite, era uma escolha muito mais adequada para o terreno desértico. Ele ordenou que patuasse do ar e desse o alarme caso detectasse algo incomum. Em uma região desértica, a presença de um Figon não chamaria tanta atenção, contanto que não estivesse carregando ninguém. Com Figon no ar, Caim continuou a escalar a montanha com Nozokin e Onchfou. De acordo com o relatório de Onchfou, apenas 2 pessoas guardavam a entrada das ruínas, o que significa que o resto da equipe Magma provavelmente estava ocupado lá dentro. Isso deu a Caim mais espaço para manobrar. Ao avançar, algo lhe chamou a atenção. Perto de uma pia de pedras, um Yatmor estava forrageando. Esse Pokémon, conhecido por se alimentar de minerais e metais, não era uma visão incomum em tal ambiente. Embora oficialmente registrada na região de Unova, sua presença também foi documentada em zonas vulcânicas e de alta temperatura em outras regiões. O que realmente intrigou Caim foi a direção para onde o Yatmor fugiu ao notá-lo. O Pokémon se moveu em direção a uma pilha de pedras e começou a movê-las, revelando uma pequena passagem antes de entrar nela. Uma vez lá dentro, os Yatmor reposicionaram as rochas, selando a entrada. Interessante. Se tivesse simplesmente entrado num buraco, eu não teria dado muita importância. Mas selar a entrada depois. Isso é algo que vale a pena investigar, pensou Caim. Sem perder tempo, ele liberou 3 de seus Pokémon, Drapion, Lairon e Larvitar. Drapion começou a remover as rochas com suas poderosas garras. Enquanto isso, Lairon e Larvitar usaram energia da Terra para reforçar as paredes do túnel à medida que avançavam. Caim também se lembrou de Fegon. Ele não podia se dar ao luxo de ignorar o que poderia estar no subsolo. Se a equipe Magma estivesse procurando por algo nesta região, este túnel escondido também poderia levar a algo importante. Para surpresa de Caim, o túnel não subia em direção ao cume da montanha, mas sim descia para as profundezas. A princípio, ele pensou que talvez tivesse se enganado, mas conforme Drapion avançava, a passagem se alagava. Por fim, eles se viram no que parecia ser um túnel natural reforçado com tijolos de barro. Isso não foi feito por Pokémon. Parece obra de humanos antigos, observou Caim enquanto inspecionava as paredes do túnel. Enquanto continuavam, Larvitar puxou a roupa de Caim, sinalizando algo mais à frente. Caim parou e olhou para Zoukin, que estendeu sua energia psíquica para escanear a área. Após um instante, Zoukin assentiu, confirmando que o caminho estava livre. Logo em seguida, emergiram em um amplo espaço. Uma forte sensação de antiguidade pairava no ar. O cheiro de madeira em decomposição e uma leve acidez invadiram seus sentidos. Não era insuportável, mas era intenso.
A luz da tocha de Caine revelou no vasto salão subterrâneo. Mas o que realmente o deixou sem fôlego foi a estrutura maciça no centro da câmara. O edifício, construído diretamente na caverna, estendia-se até o teto, encaixando-se perfeitamente sem deixar qualquer espaço entre as superfícies. Suas dimensões rivalizavam com as de edifícios modernos, mas seu projeto carecia de qualquer tecnologia contemporânea, o que o tornava ainda mais impressionante. O que mais impressionava era o enorme símbolo Omea esculpido na porta principal da estrutura, cobrindo toda a sua superfície. Uma civilização antiga que venerava Goldon, e não qualquer Goldon, mas sua forma primordial, pensou Caim, completamente fascinado pela descoberta. Capítulo 843-842 Golur. Não era nenhuma surpresa que a equipe Magma tivesse vindo para cá. Este lugar era praticamente um santuário para eles. Nos tempos antigos, já existia um grupo de pessoas que adorava Groudon e eles podem até mesmo tê-lo servido diretamente. Esses povos antigos são, em certo sentido, os predecessores da equipe Magma. É muito provável que tenham deixado para trás inúmeros artefatos ou conhecimentos valiosos que a equipe Magma poderia aproveitar. No entanto, a julgar pelo cheiro que impregnava o ar, parecia que aquele lugar estava lacrado há muito tempo. Toda a estrutura provavelmente se encontrava em ruínas, então, se ele decidisse entrar, seria preciso cautela. Cain ordenou que Zolkin deixasse um marcador psíquico na área, o que permitiria uma retirada rápida em caso de necessidade. Somente após garantir essa precaução, ele começou a se aproximar lentamente das ruínas. De repente, Zolkin gritou e rapidamente envolveu Caim em uma barreira psíquica enquanto recuava a toda velocidade. Dapion e os outros Pokémon imediatamente assumiram posturas defensivas. Caim, embora surpreso, também pressentiu algo estranho graças às suas próprias habilidades psíquicas. No entanto, a reação de Zolkin foi muito mais rápida. Um estrondo alto ecoou quando o chão sob seus pés se fraturou repentinamente. Pedaços de rocha voaram em todas as direções. Dapion moveu-se rapidamente, esmagando as rochas maiores até reduzi-las a pó antes que pudessem causar danos. Lavitar e Lairon usaram suas próprias habilidades para se proteger, controlando a energia do terreno para desviar os destroços. Embora algumas pedras menores os tenham atingido, eles não sofreram danos significativos, nem mesmo arranhões em seus corpos. Quando a poeira baixou, Caim finalmente pôde ver a origem do ataque repentino. Diante deles erguia-se uma figura imponente, um colosso construído com pedras empiadas. É, um Golur, murmurou Caim, identificando o Pokémon. Golurk, juntamente com sua pré-evolução Golete, são considerados os primeiros Pokémon criados por humanos. Na antiguidade, os humanos usaram toda a sua sabedoria e conhecimento para dar vida a esses Pokémon. Isso prova que os humanos daquela época não eram menos engenhosos do que os de hoje e podem até ter sido mais avançados em certos aspectos. Usando apenas pedras e um conjunto de runas misteriosas, eles conseguiram criar um Pokémon com consciência própria. Além disso, esses Pokémon possuem a capacidade de evoluir, uma conquista verdadeiramente surpreendente. Originalmente, os humanos criaram apenas Golete, mas à medida que seus poderes aumentavam, seu corpo original não conseguia mais conter a crescente energia. Como resultado, ele evoluiu para Golub. Disse que Golete foi criado como uma imitação dos Regis, especificamente Regirock. Embora o processo exato permaneça um mistério, o fato é que esses Pokémon surgiram. Eles são extremamente leais aos comandos de seus criadores, assim como os Regis. É provável que esse Goluk tenha sido ativado porque Caim e sua equipe invadiram a área que ele estava guardando, desencadeando uma resposta programada. Pokémon, Goluk azul claro. Gênero sem gênero. Nível 55. Tipos: terrestre mais fantasma. Habilidade: punho de ferro. Item segurado: nenhum. Movimentos de ovo: nenhum. Golpes básicos: golpe pesado, alta potência, pancada, assustar, enrolar na defesa, tapa de lama, rolamento, soco sombrio, defesa de ferro, ataque de fúria, mega soco, magnitude, soco dinâmico, sombra noturna, maldição, terremoto. Golpes aprendidos: soco de fogo, soco de trovão, soco de gelo, poder da terra, soco drenante. Movimentos TN: nenhum. Um Goluk de nível quase elite, perfeito para proteger uma base. Aí não conseguiu resistir à tentação. Um Pokémon como esse seria perfeito como guardião. Mesmo que não tivesse as mesmas habilidades dos Regis, uma versão simplificada já seria mais do que suficiente. No entanto, para capturá-lo, ele precisaria derrotá-lo primeiro. Cain chamou Larvitar e Lairon enquanto Drapilon, Pontifol e Slowking se preparavam para a batalha.
Goluk começou a se mover, demonstrando uma agilidade surpreendente. Este Pokémon pode voar, e sua velocidade aérea não é nada desprezível. No modo de voo, as pernas de Goluk se retraem, transformando-se em propulsores, e seus braços também podem se converter em propulsores para aumentar a velocidade. Foi impressionante testemunhar a engenhosidade criativa dos humanos antigos em ação. A cada passo que Goluk dava, o chão tremia. Sua velocidade aumentava rapidamente enquanto ele avançava em direção à equipe de Caim. Dapion não hesitou e lançou-se contra Goluk para enfrentá-lo de frente. O gigantesco Goluk, com seus 2,8 metros de altura, era ainda mais imponente que Dapion. Mesmo assim, Dapion não recuou. Soking invocou diversas esferas negras de energia psíquica que se transformaram em flechas e as disparou contra Goluk. Ponchkou bateu as asas, gerando rajadas de vento que o envolveram, assim como Dapion, aumentando sua velocidade. Então, Ponchkou acendeu rapidamente, preparando-se para usar o movimento ataque aéreo. Goluk carregou seu punho com chamas enquanto Dapion envolveu suas garras em fogo, pronto para o choque. Quando seus ataques colidiram, o impacto foi ensurdecedor, levantando uma nuvem de poeira e fazendo o chão tremer. Embora ambos os Pokémon parecessem ter forças equivalentes, Zolking aproveitou a oportunidade para lançar um poderoso ataque psíquico que atingiu Goluk em cheio, fazendo com que as runas brilhantes em seu corpo piscassem como se ele estivesse atordoado. Dapion não perdeu tempo e usou toda a sua força para levantar Goluk e imobilizá-lo. Ponchkou, após ter desferido um ataque aéreo do ar, desceu envolto em chamas azuis e atingiu Goluk em cheio, arremessando-o ao chão. Embora Goluk parecesse incapacitado, Caim permaneceu alerta. Ele ordenou que seus Pokémon continuassem atacando. Zolkin lançou outro psíquico, Ponchkou disparou um pulso sombrio e Dapion reforçou o ataque com bola sombria. Após um minuto de ataques contínuos, Goluk finalmente parou de se mover. As runas em seu corpo se apagaram completamente, confirmando sua derrota. Goluk era um Pokémon formidável, imune aos tipos normal, lutador e elétrico e resistente aos tipos pedra e inseto. No entanto, sua fraqueza aos tipos fantasma, água, llama, gelo e noturno foi sua ruína nesta batalha. Ao observar o Goluk derrotado, Caim não pôde deixar de admirar mais uma vez a habilidade dos antigos humanos, capazes de criar algo tão impressionante com os recursos limitados de sua época. Fim do capítulo. Capítulo 844-843 A Membrana da Terra. Ao perceber que as runas misteriosas no corpo de Goluk haviam se apagado completamente, Caim aproximou-se lentamente com seu Pokémon. No entanto, quando estava na metade do caminho, Larvitar parou repentinamente. Caim olhou para ele com certa surpresa, percebendo que Larvitar havia ficado completamente imóvel. Em sua visão, o sistema mostrou os dados de Larvitar oscilando momentaneamente. Subiu de nível, murmurou Caim um pouco confuso. Ele vinha controlando o nível de Larvitar para evitar que progredisse muito rápido, mas não esperava que subisse de nível naquele momento, especialmente considerando que não havia participado da última batalha. Larvitar havia alcançado o nível 29, faltando apenas um nível para chegar ao 30, o que significava que estava prestes a evoluir para Pupitar. De repente, algo lhe ocorreu e sua expressão mudou quando se aproximou de Larvitar. Ele abriu a mochila e começou a procurar rapidamente. Após uma inspeção minuciosa, ele descobriu que o fragmento da armadura de Gul'dum que ele havia guardado não estava mais lá. Tinha sido completamente absorvido pelo Larvitar. Isso provavelmente explica por que subiu de nível inesperadamente. Desde o momento em que entraram naquele espaço, Larvitar absorveu quase metade do fragmento. Então, ao longo dos dias seguintes, continuou a absorvê-lo aos poucos e, finalmente, ao entrar naquela caverna misteriosa, o absorveu completamente. Contudo, Larvitar não pareceu notar nada de estranho em si mesmo. Embora Caim tivesse planejado que Larvitar absorvesse aquele fragmento, ele não esperava que o processo fosse tão rápido. Além disso, a forma como ocorreu, tão repentinamente, o pegou de surpresa. Com um suspiro resignado, Caim refletiu sobre a situação. O sistema estimou que Larvitar levaria cerca de mais 10 dias para absorver completamente o fragmento e, como a taxa de absorção havia diminuído com o tempo, Caim não prestou muita atenção. Mas agora, não havia nada que ele pudesse fazer. Larvitar já havia subido de nível e não havia como reverter a situação. Pelo menos, pensou ele, ainda havia algum tempo antes que atingisse o próximo nível. Sistema, realize uma análise completa do Larvitar para verificar se há alguma anomalia, disse Caim, querendo garantir que tudo estivesse em ordem. Então ele se aproximou do Goluk que estava deitado no chão. De perto, parecia uma figura de cerâmica desproporcional com uma textura áspera e rudimentar.
Os antigos humanos haviam usado runas misteriosas e métodos desconhecidos para lhe dar vida. Ver. Seria essa a razão pela qual Goluk era um Pokémon do tipo fantasma. Um arrepio percorreu o corpo de Caim ao considerar as implicações. Os humanos antigos, em sua busca por poder, provavelmente recorreram a métodos muito mais extremos do que os usados hoje. Naquela época, governada por reis e nobres, os escravos não tinham direitos nem proteção. É provável que os antigos tenham usado almas humanas para criar esses Pokémon. Sistema, analise o princípio por trás da criação de Goluk, disse Caim com uma ideia repentina. Se ele pudesse entender como esses Pokémon foram criados, talvez pudesse replicá-los hoje em dia. Embora parecesse irrealista, não era impossível. Ele colocou a mão no corpo de Goluk, sentindo a textura áspera e frágil da argila. O sistema começou a analisar através de contato direto. O material fundamental foi encontrado. Nome do material, membrana da Terra, anunciou o sistema repentinamente. Caim ergueu uma sobrancelha, lembrando-se de que havia configurado o sistema para alertá-lo caso detectasse algo relacionado à rocha carnesima ou membrana da Terra. Quando ele estava acima do magma, o sistema já o havia alertado uma vez sobre a presença da rocha carnesima. Agora, parecia que a membrana da Terra estava relacionada a Golub. De acordo com a análise anterior do sistema, a membrana da Terra era provavelmente a essência de uma montanha, uma forma de energia altamente comprimida. Quanto maior e mais antiga a montanha, mais energia ela continha e maior a qualidade de sua membrana da Terra. Foi por isso que Caim veio ao Monte Sinai, a maior montanha da região de Oem. Ele esperava ter sorte e encontrar algo valioso. Embora já tivesse encontrado a rocha carmesim, ele não havia tido sucesso com a membrana da Terra. Mas agora parecia que finalmente a havia encontrado. Onde está a membrana da Terra? Perguntou Caim ao sistema. Deseja visualizar a localização, respondeu o sistema. Visualizar. Isso foi algo novo. Sim, mostre, ordenou Caim. Subitamente, o ponto de contato entre sua mão e Goluk emitiu um brilho fraco. Pequenas correntes elétricas percorreram o corpo do golem, fazendo-o tremer levemente. Por um instante, Caim pensou que o golem estava prestes a se reativar, mas então a misteriosa runa em seu peito cintilou e uma tampa marrom amarelada se abriu, revelando seu interior. Dentro de seu peito oco e escuro flutuava um pequeno orbe que emitia um brilho amarelo tênue, cor de terra. Será esta a membrana da Terra, a essência da Terra, o núcleo energético de Goluk? Caim observava, maravilhado. Descobriu-se que Goluk era um Pokémon do tipo Terra não por ser feito de lama, mas sim porque continha essa essência como núcleo de energia, o que lhe conferia poder. A combinação de uma alma desconhecida, uma membrana da Terra e as runas misteriosas em seu corpo foram os princípios por trás da criação de Goluk. Caim estendeu a mão e pegou o orbe brilhante. Ao entrar em contato com a esfera, ele sentiu o calor emanando dela, uma energia concentrada que parecia pulsar em sua palma. Sistema, confirme a análise, ordenou Caim. Se uma montanha inteira fosse necessária para criar um Goluk, quantos desses núcleos poderiam realmente existir? Confirmado. O material é a membrana da Terra, respondeu o sistema. Caim assentiu com a cabeça, observando a luz do orbe diminuir gradualmente. Finalmente, ele se transformou em uma esfera opaca aproximadamente do tamanho de 2 polegares, semelhante a uma bolinha de gude, mas sem a transparência. Quando a luz desapareceu completamente, Goluk se desfez em pó. Sem seu núcleo energético, as misteriosas runas em seu corpo perderam sua fonte de energia e o tempo fez o resto, desintegrando sua estrutura em um instante. Caim piscou, surpreso com a súbita desintegração. Antes que ele pudesse armazenar o núcleo, o sistema falou novamente. Análise completa de Levitar concluída. Seu estado é estável. Contém uma grande quantidade de energia não absorvida que está sendo processada gradualmente. Estresse que a evolução ocorra após a absorção completa, informou o sistema. A expressão de Caim escureceu. Eu sabia que não seria tão simples. Será que é porque a energia do fragmento era muito intensa? Refletiu Caim. Parecia não haver tempo a perder para finalizar a poção que melhoraria a qualidade de Levitar. Felizmente, ele já tinha todos os ingredientes necessários. No entanto, antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, algo inesperado aconteceu novamente. Capítulo 845-844 Yuto. O Goluk gigante, agora reduzido a pó, liberou uma forma nebulosa e completamente escura dos restos. Ela flutuou lentamente, como fumaça. Por meio da percepção psíquica, foi possível identificar que essa coisa possuía características de um Pokémon do tipo fantasma.
Em outras palavras, esse objeto escuro era, na verdade, a alma que havia sido injetada no corpo de Golub. Provavelmente, essa também foi a fonte dos pensamentos de Golub. Ain franziu a testa ao observar a forma escura que aparecera repentinamente. Em teoria, após o desaparecimento do núcleo de energia, essa coisa também deveria ter desaparecido, já que não era um Pokémon de verdade. A rigor, poderia ter sido apenas uma massa de pensamentos e energia fantasmagórica. Zezé. De repente, a forma escura soltou um grito agudo e penetrante. O som ecoou por toda a caverna. Era difícil imaginar como algo tão pequeno pudesse produzir um ruído tão ensurdecedor. Com esse grito, mudanças drásticas começaram a ocorrer. O chão começou a rachar e pedaços de rocha de vários tamanhos se despenderam, sendo lançados do chão e das paredes da caverna em todas as direções. Ain e sua equipe, posicionados na praça em frente às ruínas, tornaram-se o principal alvo das peles lançadas. Sons estranhos começaram a emanar das áreas fraturadas. Eles eram Goluk e também alguns goletes surgindo entre eles. Mais Goluks e goletes começaram a aparecer ao longo das muralhas circundantes. O rosto de Caim escureceu instantaneamente. Ninguém poderia imaginar que tantos Goluks e goletes estivessem escondidos em um lugar como este. O que todos esses Pokémon estavam protegendo. Os Pokémon de Caim começaram a agir rapidamente. A primeira onda de rochas tinha sido fácil de lidar, mas desta vez a situação era completamente diferente devido ao número esmagador de inimigos. Caim estava cercado por seus Pokémon que destruíam as grandes rochas que se aproximavam. Zoukin criou uma barreira psíquica para manter as menores afastadas. Caim também intervinha ocasionalmente, movendo a mão direita para usar sua habilidade de corte espacial e quebrar as rochas maiores, caso a barreira de Zoukin não fosse capaz de contê-las. Então, os Goluks e goletes começaram a aparecer em massa, flutuando no ar. As runas em seus rostos brilhavam com um vermelho intenso e perigoso, enquanto avançavam lentamente em direção a Caim. Os Goluks pareciam armaduras flutuantes, observando Caim e seu grupo impassíveis de cima, secando-os completamente. Isso não pode continuar. Zoukin, você vê a porta para as ruínas à frente? Use teleporte para nos levar até lá. Todos os outros, fiquem alertas para ataques repentinos, disse Caim através de sua ligação telepática com seus Pokémon. Edom. Zoukin assentiu firmemente e uma poderosa onda psíquica irradiou de seu corpo, levantando os fragmentos de rocha menores. A barreira de energia encolheu, cobrindo apenas Caim e sua equipe. Felizmente, a distância entre a posição deles e a porta das ruínas era curta, permitindo que Zoukin executasse rapidamente o teleporte. Antes que os ataques dos Goluks pudessem alcançá-los, Caim e sua equipe desapareceram, reaparecendo em frente ao portão das ruínas. Era uma porta enorme, com cerca de 10 metros de altura, com um grande símbolo meio agravado em sua superfície. Sem perder tempo, Caim decidiu entrar imediatamente nas ruínas. Embora os Goluk fossem excelentes guardiões, seus criadores normalmente não permitiam que entrassem em áreas habitadas. Uma vez dentro das ruínas, eles estariam praticamente seguros. Se a situação piorasse, Tolkien sempre poderia usar teleporte para tirá-los de lá. Tendo descoberto aquele lugar, Caim não estava disposto a recuar tão facilmente. Com a ajuda de seus Pokémon, a enorme porta de pedra começou a se abrir lentamente. Assim que houve espaço suficiente, Caim e seus Pokémon entraram, fechando a porta atrás de si. A porta de pedra era surpreendentemente grossa, mais larga que a própria cidade de Zoukin. Como Caim havia previsto, uma vez lá dentro, o Goluk não os seguiu. Eles permaneceram do lado de fora sem ousar entrar. Caim soltou um suspiro de alívio. Enquanto isso, no topo da montanha, a equipe Magma havia entrado nas ruínas sob as ordens de seu comandante. Eles estavam descendo lentamente para o interior delas. Na verdade, as ruínas em que Caim havia entrado faziam parte da mesma estrutura que a equipe Magma havia descoberto, mas o prédio era tão alto que a equipe Magma presumiu que a entrada estivesse no topo. Para eles, descer de cima provou ser muito mais difícil. Diferentemente de Caim, eles encontraram inúmeras portas trancadas e armadilhas deixadas pelos antigos, tornando cada passo de sua jornada árduo. Então, algo inesperado aconteceu. Um guincho agudo ecoou das profundezas das ruínas. Embora fraco, ainda assim os alcançou. Com aquele som, as paredes começaram a desmoronar e as portas de pedra que estavam abertas se fecharam com estrondo. Os membros da equipe Magma foram divididos em diferentes seções do prédio. Pior ainda, Goluk e Golete emergiram das paredes destruídas.
Embora em menor número do que aqueles que Caim enfrentou, o espaço confinado tornava a evasão extremamente difícil. A equipe Magma sofreu pesadas perdas. Reporte a situação. Ordenou um homem de meia idade vestindo roupas diferentes das demais, conhecido como Ryuto. Comandante Ryuto, o ataque repentino resultou em 3 mortos e 5 feridos graves, respondeu um de seus subordinados, encharcado de suor e visivelmente assustado. Inútil. Ryuto praguejou e se virou para frente, com o ar fixo no corredor escuro. No entanto, no instante em que se virou, sua expressão mudou drasticamente. Sua raiva desapareceu e seus olhos tornaram-se estranhamente calmos, quase desumanos em sua serenidade. Recuperando a compostura, Yuto deu novas ordens, determinado a avançar ainda mais pelas ruínas. Fim do capítulo. Capítulo 846-845 Goldon. Dentro das ruínas, após o fechamento das portas, o local não mergulhou completamente na escuridão. A entrada pareceu acionar o mecanismo, e as tochas e lâmpadas colocadas nos pilares começaram a acender. Embora, devido ao passar do tempo, apenas algumas ainda brilhassem o suficiente para iluminar o local, ainda assim era o bastante para perceber vagamente os arredores. O espaço lembrava um antigo palácio. Atrás da porta abria-se um corredor e, ao fundo, uma escadaria levava a uma plataforma onde havia uma cadeira. À distância, era impossível distinguir os detalhes desta cadeira, mas a atmosfera sugeria que este salão já havia sido uma sala de reuniões ou um local de culto. Talvez fosse um local onde um líder se sentou outrora, ou onde outros vinham prestar homenagem a quem quer que fosse, ou ao que quer que fosse, que ali estivesse. Nas colunas ao redor do salão podiam ser vistas esculturas antigas, com desenhos e inscrições. Sem perder tempo, Caim ordenou que seu sistema escaneasse todas as inscrições para depois analisá-las e compará-las com os dados em seu banco de dados, com o objetivo de traduzi-los. Enquanto isso, Caim permaneceu sentado em um dos degraus do salão. Naquele momento, sua prioridade era preparar a poção que melhoraria a qualidade de Lavitar. Se Lavitar evoluísse sem essa preparação, seria um desperdício de seu potencial, algo que ele não podia permitir. Embora a membrana terrestre obtida do Goluk não parecesse ser o melhor material possível, sua qualidade era suficiente. Afinal, Cain havia notado que os outros Goluk que apareceram depois eram claramente de nível inferior ao primeiro que enfrentaram. O preparo da poção que melhorava a qualidade era muito mais complexo do que fazer Pokéblocs. Felizmente, Cain não precisou fazer isso manualmente. Embora estivesse se esforçando para reduzir sua dependência do sistema, esse tipo de processo, que influenciava diretamente o desenvolvimento futuro de seus Pokémon, não era algo que ele quisesse deixar ao acaso. No entanto, em seu treinamento com Pokéblocks, Caim começou a praticar a preparação manual em vez de depender inteiramente do sistema. Embora suas tentativas manuais iniciais frequentemente resultassem em fracassos, com o tempo ele começou a obter resultados aceitáveis. Depois de testemunhar o processo milhares de vezes, mesmo alguém inexperiente não seria totalmente desajeitado em suas primeiras tentativas. A precisão, naturalmente, continuava sendo um desafio, mas graças às suas habilidades psíquicas, Caim conseguiu atingir um nível de controle que facilitou o processo. Ele agora conseguia fazer Pokéblocs básicos sem problemas e tinha uma taxa de sucesso razoável com os de nível intermediário. Com os avançados, seus resultados ainda eram raros, mas o progresso era constante. Após 3 horas, a poção de levitar para melhorar a qualidade finalmente estava pronta. Diante dele, havia 2 frascos, um com um líquido amarelo terra e o outro com um líquido vermelho escuro. Essas poções foram resultado do esforço de Caim e garantiriam que tanto Lavitar quanto Combusken evoluíssem sem perder seus talentos inatos. Caim se levantou, sentindo que uma grande preocupação havia sido resolvida. Com esse assunto solucionado, ele agora podia se concentrar totalmente em explorar as ruínas. Enquanto ele trabalhava, o sistema também decifrou parte das inscrições nas paredes e pilares, revelando informações sobre o que elas continham. Os textos estavam repletos de louvores ao deus da terra, à besta da terra ou simplesmente à besta Carmesim. Esses nomes claramente se referiam a Groudon, ou mais especificamente ao Groudon primordial. A devoção dessas pessoas a Groudon era evidente em seus escritos. Segundo os registros, na antiguidade, Groudon existia apenas em sua forma primordial, diferentemente do Groudon que, em tempos recentes, foi despertado artificialmente pela equipe Magma. Ain subiu lentamente as escadas, observando os arredores enquanto o sistema escaneava as gravuras e as organizava em imagens tridimensionais que Caim podia examinar. Essas projeções tiveram um impacto visual impressionante e permitiram que ele compreendesse melhor a história que os antigos tentavam transmitir.
Em suas lendas, Groudon criou a Terra lutando contra Kyori, que criou os oceanos. Essa batalha foi finalmente interrompida pela intervenção de um misterioso dragão vindo dos céus. No entanto, a luta entre eles despedaçou os continentes e dividiu os mares. Groudon, Kyori, Rayquaza. Esses três Pokémon eram conhecidos até mesmo por Caim. Embora o mundo Pokémon tenha muitos seres lendários, poucos possuem uma história tão marcada por conflitos. Dialga e Palkia frequentemente lutavam entre si, e Mewtwo enfrentava tanto Mew quanto a equipe Rocket. O e Lugia raramente apareciam, e os dragões Reshiram, Zekrom e Turin ainda não haviam dado qualquer sinal de sua existência. No entanto, esses três Pokémon eram únicos, pois seus conflitos deixaram uma marca profunda na história. Caim continuou subindo até chegar à plataforma superior, onde encontrou uma cadeira estranha, de aparência antiga. Parecia ser feita de madeira ou pedra, mas seu estado impecável sugeria que era feita de um material único que não se degradava com o tempo. Ao lado da cadeira havia uma estela, semelhante a um pilar, mas com uma superfície plana repleta de inscrições. A estela estava danificada em algumas partes, com fragmentos quebrados que provavelmente foram destruídos deliberadamente. Em todo o salão, era evidente que várias partes, incluindo paredes e pilares, apresentavam sinais de golpes deliberados. Não se tratava do tipo de dano causado pelo tempo, mas sim do resultado de ataques diretos. O sistema começou a traduzir o texto da estela e, quando Caim leu a primeira linha, não conseguiu conter a respiração. Seus olhos se arregalaram e, por um instante, ele ficou sem palavras. Esses antigos são insanos. Chamá-los de apaixonados seria um eufemismo. Isso é, Caim não sabia como descrever o que acabara de ler. A primeira linha traduzida dizia: se as almas, combinadas com a essência da Terra e os glifos, podem criar guardiões da Terra, então é possível combinar a consciência do Deus da Terra com sua energia e os glifos em seu corpo para criar um novo Deus da Terra controlado por humanos. A essência da Terra parecia se referir à membrana da Terra que Caim havia encontrado dentro do Goluk, e os guardiões da Terra eram os próprios Goluk. Mas a parte mais chocante foi que os antigos tentaram usar a consciência e a energia de Groudon juntamente com seus glifos, para criar uma versão artificial do Pokémon lendário. Será que essa foi a origem da inspiração da equipe Magma para criar o Groudon modificado? A ideia desses antigos era tão avançada e aterrorizante que Caim não podia deixar de compará-los a uma versão arcaica da equipe Rocket. Seus métodos e ambições estavam em um nível completamente diferente, e Caim começou a perceber que aquele lugar guardava segredos muito mais sombrios do que ele imaginava. Capítulo 847 e 846 O Guardião da Floresta, Tevenant. Após conter a surpresa, Caim continuou a leitura. Os humanos antigos às vezes tinham ideias realmente interessantes. Criar uma versão de Groudon semelhante a Goluk significava que, se isso fosse possível, mesmo que não possuísse o mesmo poder que Groudon, não seria algo que um Pokémon comum pudesse enfrentar. Mas o importante era: como esses humanos antigos obtiveram essas coisas de Groudon? Se eles conseguissem se aproximar de Groudon e coletar esses materiais, isso não implicaria que eles poderiam criar Goluks do tipo Groudon em número infinito. Ao refletir sobre isso, Caim teve que admitir que, se tivessem tido sucesso, essa civilização antiga poderia ter dominado completamente o mundo Pokémon. No entanto, ainda não estava claro quem eram as pessoas responsáveis pela criação dessas ruínas. Será que eles realmente fizeram isso? Ao continuar a leitura do texto, Caim não conseguiu conter sua reação. Sim, eles fizeram. E a parte mais surpreendente era que esse Goluk, semelhante ao Groudon, supostamente estava dentro dessas ruínas. O texto na pedra descrevia aqueles que participaram de sua criação, bem como alguns dos métodos utilizados. No entanto, ao tentar ler mais, as partes inferiores da inscrição estavam danificadas, restando apenas fragmentos de palavras. Entre elas, foi possível distinguir termos como destruição, pesar e desculpas. Ao que tudo indica, embora tenham conseguido criar o Goluk, um Pokémon do tipo Groudon, cometeram o mesmo erro da equipe Rocket, não conseguiram controlá-lo. Controlar os pensamentos descontrolados de Groudon, isso parecia impossível. Ainda mais quando possuía um núcleo de energia tão explosivo quanto o de Groudon. Caim estava curioso sobre os símbolos que os Golucos tentavam, imaginando o que significavam e qual era o seu propósito. Ele também estava intrigado com os padrões de Groudon, incluindo o símbolo Umea em seu corpo, e como eles eram usados na criação desses Golub. Infelizmente, o texto não forneceu mais detalhes.
No entanto, Caim obteve informações cruciais. O Goluk, do tipo Groudon, estava localizado nas profundezas dessas ruínas. Se ele chegasse àquele lugar, poderia encontrar o que procurava. Além disso, o que provavelmente estava atraindo Lavitar era aquele Goluk especial. Caim não sabia se isso seria bom ou ruim. Independentemente do resultado, ele sentiu a necessidade de explorar. Depois de ter chegado tão longe e descoberto algo tão interessante, não podia se dar ao luxo de não investigar mais a fundo. Ele passou pela cadeira e pela pedra gravada e continuou descendo as escadas atrás da cadeira. É possível que o dano aqui tenha sido causado por aquele Goluk especial, pensou Caim. Além disso, os Goluks do lado de fora das ruínas não parecem estar ali apenas para impedir a entrada de intrusos, mas também para impedir que algo de dentro escape. Até que ponto chegava o domínio desses antigos pai que temessem tanto sua própria criação? Talvez fosse também um ato de reverência a Groudon, uma forma de se desculpar por profanar sua existência ao tentar replicar seu poder. Mas o mais perturbador de tudo, como eles conseguiram esses materiais do Groudon, afinal? A cada degrau que dava descendo as escadas, mais perguntas surgiam em sua mente. Se ele quisesse respostas, teria que ir mais fundo. Ao chegar ao final da escada, ele encontrou outra porta. Não era tão imponente quanto a porta principal, mas tinha o símbolo meia gravado nela. Ao abri-lo, ele se deparou com algo diferente da área anterior. Era um corredor aberto ladeado por jardins em ambos os lados. Na antiguidade, esses jardins provavelmente eram repletos de plantas e flores vibrantes. Agora, porém, a paisagem estava desolada. Embora não estivesse completamente desolado, já que algumas plantas ainda sobreviveram. Curioso, Caim saiu do corredor e dirigiu-se para as plantas. O solo, seco e duro como cimento, evidenciava que aquela terra havia sido privada de água por muito tempo, um ambiente no qual a maioria das plantas não conseguia sobreviver. Por isso, essas plantas eram especialmente estranhas. Ao se aproximar, ele percebeu que algumas tinham buracos negros em seus troncos, que juntos formavam rostos sinistros, como os de criaturas fantasmagóricas em florestas escuras. O sistema ativou seu scanner, fornecendo informações detalhadas. É um Tevenant. Pokémon, Tevenant azul claro. Sexo, masculino. Nível, 56. Tipo, fantasma mais gramo. Habilidade, cura natural. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, rancor, aprisionar, encharcamento venenoso. Movimentos básicos, tarra sombria, sanguessuga de chifre, investida, raio confuso, assustar, crescimento, enraizar, ataque falso, semente sanguessuga, maldição, fogo fato, maldição da floresta, laço do destino, força fantasma, martelo de madeira. Movimentos aprendidos, bomba de sementes, conco, semente da preocupação, jogo sujo, bloqueio, divisão da dor, telecinese, dreno gigante, soco denante. Movimentos TN, nenhum. Dentre os dados coletados, o Tevenant mais forte era um espécime de nível 56 com qualidade azul claro. Um Pokémon do tipo Fantasma e Grama. Não era surpreendente que eles pudessem sobreviver em um lugar como aquele, já que não precisavam de muita água para viver. Embora essa área fosse predominantemente desértica, isso não significava que fosse completamente desprovida de água. Provavelmente, se suas raízes fossem profundas o suficiente, elas poderiam alcançar uma fonte de água escondida. Isso explicava como esses Tevenant tinham sobrevivido por todo esse tempo. Ao perceber que Caim e seus Pokémon haviam parado de avançar, o Tevenant que estava imóvel abriu os olhos. O maior deles, no centro, abriu um olho vermelho intenso que brilhava com um fulgor sangrento. Para uma pessoa comum, a visão de um Tevenant nesse estado poderia ser aterrorizante. Os mais covardes fugiriam imediatamente, enquanto os mais imprudentes e agressivos poderiam atacar sem pensar. No entanto, Tevenant não é um Pokémon agressivo por natureza. Embora sua aparência possa ser intimidante, seu caráter é surpreendentemente pacífico. Eles só atacam aqueles que prejudicam as florestas, enquanto são gentis com aqueles que respeitam seu lar. Eles são os verdadeiros guardiões das florestas, assumindo essa responsabilidade desde que eram pequenos Phantom. Apesar de estarem naquele lugar há muito tempo e não terem visto outros seres vivos, esses Tevenant pareciam ingênuos e simples em seu comportamento. Eles simplesmente encararam Caim sem fazer nenhum movimento hostil. Foi precisamente porque nenhum perigo foi detectado que Slowking, que estava ao lado de Caim, não agiu imediatamente.
Sendo um Pokémon do tipo psíquico, Zoukin rapidamente percebeu a presença desses Pokémon do tipo fantasma. Devenant geralmente é nativo de Kalos. Vê-los aqui é bastante surpreendente, pensou Caim enquanto os observava. Com um leve sorriso, ele retirou uma garrafa de água pura de seu compartimento de armazenamento e, usando seus poderes psíquicos, ofereceu ao Tevenante mais próximo. Capítulo 848-847 Chandelure. O Tevenante pareceu confuso a princípio, mas depois de inspecioná-lo cuidadosamente, confirmou que era de fato água. Sua expressão de surpresa rapidamente se transformou em alegria. Com os olhos cheios de expectativa, eles observaram Caim inclinar a garrafa, deixando a água escorrer lentamente sobre o solo seco e rachado. Em segundos, raízes começaram a surgir, absorvendo avidamente o líquido. Era como se os Pokémon, que estavam sedentos há um tempo inimaginável, finalmente tivessem encontrado alívio. As expressões de satisfação em seus rostos eram inconfundíveis. O que é a felicidade? Talvez seja algo tão simples quanto o que esses Pokémon do tipo Grama estavam sentindo: poder beber água em um ambiente que quase a negava completamente. Como Caine refletiu, para uma espécie vegetal tão especial, ter acesso à água em abundância era, sem dúvida, o mais próximo do paraíso. Ao ver com que facilidade esses Pokémon se contentavam, Caim sentiu um leve desconforto. No entanto, ele não perdeu tempo e, por meio da telepatia, transmitiu suas intenções. Ele prometeu que, se eles concordassem em acompanhá-lo, os levaria a um lugar repleto de vegetação, água em abundância e condições ideais para prosperar. O Tevenante líder, que parecia ser o líder do grupo, rapidamente demonstrou interesse. Os outros Pokémon, de natureza inocente e simples, mal hesitaram. Por gerações, eles permaneceram isolados naquele lugar, sem conhecer outros seres vivos além dos seus. Confiar em Caim, que ofereceu algo tão valioso quanto água, pareceu uma decisão natural. Com um sorriso de satisfação, Caim lançou suas Pokébolas, capturando os 10 Tevenant e os 8 Phantump que compunham a comunidade. Embora não fossem lutadores particularmente agressivos, esses guardiões da floresta seriam inestimáveis para proteger as florestas da ilha que Caim havia designado como sua base. Ao forneceres um ambiente rico em nutrientes e bem cuidado, não havia dúvida de que esses Pokémon trabalhariam com entusiasmo, transformando as florestas em uma vegetação exuberante. Foi uma aquisição inesperada, mas significativa. Após capturar o grupo em suas Pokébolas, o jardim ficou completamente desolado, sem nenhum sinal de vida vegetal. Caine seguiu pelo longo corredor que o levou a uma porta entreaberta. A porta dava acesso a um grande salão de recepção. Os móveis de madeira antigos e elegantes haviam sido reduzidos a fragmentos apodrecidos que enchiam o ar com um cheiro pungente de decomposição. No entanto, algo curioso chamou sua atenção. As luzes do corredor ainda estavam acesas. Mas não eram luzes comuns. As chamas que iluminavam o espaço não brilhavam com o calor radiante de um fogo normal, em vez disso, emitiam um tom púrpura fraco, porém misterioso. A atmosfera, já inquietante, encheu-se de um fio penetrante que parecia infiltrar-se do chão até a medula dos ossos. Com o senho franzido, Caim avaliou a situação. Como um médium experiente, ele era extremamente sensível às energias do ambiente. Não demorou muito para identificar a assinatura energética predominante, energia do tipo fantasma. Seu parceiro Zokin, que permaneceu alerta ao seu lado, percebeu o mesmo. Envolvido por uma aura psíquica instável, ele se preparava para qualquer coisa. Ao observar com mais atenção, Caim percebeu que as luzes que emanavam das paredes não eram apenas decorativas. Cada aplique de parede continha uma pequena vela de cera branca. A chama roxa que ardia em cada um deles oscilava levemente, projetando sombras misteriosas nas paredes. Grandes luminárias em estilo antigo pendiam por todo o salão, e no centro do teto destacava-se um imenso lustre. Era um lustre clássico em estilo rústico, adornado com detalhes elegantes. No centro, uma chama violeta crepitava com mais intensidade, enquanto 4 chamas menores a rodeavam, criando um efeito de iluminação que, embora frio e estranho, permanecia hipnótico. Caim compreendeu rapidamente o que estava vendo. Essas não eram luzes comuns, eram Pokémon. O lustre no centro do teto era nada menos que um chandelure acompanhado por vários lampentilitlic pendurados nos apliques e luminárias nas paredes. Ao ativar o scanner do sistema, Caim concentrou sua atenção no majestoso chandelure no centro do salão. As especificações do Pokémon apareceram na tela. Pokémon, chandelure azul claro. Sexo, feminino. Nível, 59. Tipo, fantasma mais fogo. Habilidade, fogo relâmpago. Item segurado, nenhum. Movimentos do ovo, onda de calor, resistência, ácido, limpar a poluição.
Movimentos básicos: brasa, assustar, minimizar, névoa, giro de fogo, raio confuso, sombra noturna, fogo fato, explosão de chamas, aprisionar, maldição, lembrança, inferno, maldição, divisão da dor. Movimentos aprendidos: telecinese, rancor, ronco, troca de aliado. Movimentos TM: nenhum. O Chandelure de nível quase elite máximo. Embora fosse o único de sua espécie no salão, estava cercado por inúmeros lampetes de alto nível. Observando as chamas dos Pokémon, Kai notou que todas queimavam intensamente, indicando que não lhes faltava combustível. Mas isso levantou uma questão importante: de onde esses Pokémon estarão obtendo as almas ou a energia vital de que precisavam para sobreviver? Esse pensamento o perturbou profundamente, embora ele não tivesse muito tempo para refletir. As chamas começaram a tremeluzir intensamente e as sombras nas paredes se distorceram, movendo-se de maneira antinatural. O Pokémon espectral havia notado a presença de Caim e seus companheiros. Do teto, o Chandelure abriu seus brilhantes olhos amarelos, revelando-se por completo. As chamas ao seu redor se intensificaram, liberando uma onda de calor que preenchia o salão. Com esse ato, Lampent e Litwick também se ativaram, unindo forças com seu líder para atacar o grupo de Caim. Com calma, mas sem baixar a guarda, Caim lançou mais Pokébolas. Combuskin, Politoed e Swampert apareceram, juntando-se a Zolkin, Conchflow, Tapion, Lavitar e Larom, que já estavam presentes. Como toque final, uma enorme figura escura emergiu das sombras atrás dele, exibindo um sorriso sinistro. Gengar havia chegado para se juntar à luta. Se o Pokémon do tipo fantasma queria uma luta, Caim e sua equipe estavam mais do que prontos para atender ao seu desejo. Capítulo 849 e 848 Espaço Subterrâneo. Chandelure possui grande resistência. A combinação de seus tipos fantasma e fogo permite que seja imune a golpes do tipo normal e lutador, além de ser duplamente resistente a golpes dos tipos veneno, aço, fogo, grama, gelo e fada. Além disso, sua resistência a golpes do tipo inseto é quadruplicada. No entanto, eles também possuem fraquezas notáveis. São vulneráveis a golpes dos tipos terra, pele, fantasma, água e sombrio, o que equilibra sua composição de atributos. Mesmo assim, no geral, sua tipagem permanece bastante sólida. A espécie Chandelure se destaca por uma característica muito evidente, seu excepcional ataque especial. Dos seus 520 pontos de atributos base, os 145 alocados ao ataque especial são um sinal claro de que esta espécie foi projetada exclusivamente para causar danos devastadores através de golpes especiais. Entre os treinadores reconhecidos por usar Chandelure de forma excepcional está Chantal, uma representante da região de Unova que Caim teve a oportunidade de conhecer no torneio de Sinnoh. Chandelure de Chantal foi um exemplo perfeito do potencial desta espécie quando treinada adequadamente. No entanto, uma das desvantagens de Chandelure é sua constante necessidade de absorver energia vital para se manter. Embora alguns espécimes, sob treinamento especial, consigam controlar essa habilidade, não podem eliminá-la completamente. Embora Chantal provavelmente tenha encontrado um método para lidar com esse aspecto, Kai não tinha as ferramentas nem o interesse em treinar um Pokémon com tal dependência. Por mais poderosa que seja, os efeitos colaterais dessa espécie tornam a escolha complexa. A batalha entre Zolkin e Chandelure começou rapidamente. O restante dos Pokémon de Caim, como Dapion, Gengar e Onchflow, enfrentaram Lampent e Litwick. Os Litwick eram especialmente vulneráveis devido aos seus níveis mais baixos, enquanto alguns dos Lampent, mais poderosos, conseguiram resistir por mais tempo. Em meio ao caos, Lavitar se destacava. Sua felicidade era evidente, já que os tipos Terra e Pedra são especialmente eficazes contra Lampent e Litwick. Nos últimos dias, Lavitar melhorou significativamente seu controle sobre a energia do tipo Terra, um avanço que também influenciou seu domínio sobre a energia do tipo Pedra devido às semelhanças entre os dois. Embora o progresso no uso da energia do tipo Rocha não tenha sido tão notável, a melhoria foi inegável em comparação com o estado anterior à chegada ao Monte Shimei. Além disso, o corpo de Lavitar continuou a se fortalecer graças à absorção completa do fragmento da armadura de Groudon. Os efeitos dessa transformação se manifestariam de forma mais evidente no futuro. A batalha mais intensa acontecia entre Zolkin e Chandelure, suspensos no ar. Embora o nível de Chandelure fosse um ponto superior ao de Zolkin, sua experiência era inegável após anos de existência. Zolkin evoluiu significativamente durante o tempo que passou na ilha de Azelf, aprendendo técnicas novas e complexas no uso de seu poder psíquico. Para obter vantagem, Zolkin começou a luta usando o movimento troca de habilidades, substituindo sua própria habilidade pela de Chandelure, Flash Fury.
Embora essa habilidade não fosse particularmente útil em combate direto, ela permitia que Zoukin se tornasse imune aos golpes do tipo fogo de Chandelure, limitando as opções ofensivas do oponente a golpes do tipo fantasma. Então, Zoukin ativou Trick Room, invertendo as prioridades de velocidade. Embora Chandelure não fosse particularmente rápido, essa estratégia deu a Zoukin uma vantagem ainda maior. A cada movimento, o Pokémon de Caim demonstrava sua maestria ao combinar a energia da água com o poder psíquico, aumentando tanto a força quanto a velocidade de seus ataques. Com a orientação de Caim e após diversas trocas estratégicas, Chandelure começou a mostrar sinais de fadiga. Sua chama púrpura, que ardia intensamente no início, começou a enfraquecer. Em todo o campo de batalha, Pontifrol, Tapion e Jindar, seguindo as instruções ocasionais de Caim, derrotaram metodicamente os Lampent e os Litwick. Com o passar do tempo, apenas alguns Lampent permaneceram de pé, enquanto os Litwick jaziam derrotados. Ainda assim, Chandelure continuou lutando com determinação. Aine e Zouking não baixaram a guarda, bem cientes do perigo representado pelos ataques baseados em maldições e pelas habilidades especiais dessa espécie. Golpes como aprisionar, maldição, lembrança e divisão da dor poderiam facilmente reverter a situação se precauções não fossem tomadas. Essa cautela foi o principal motivo pelo qual Zouking não havia liberado toda a sua força desde o início. Cada ataque era calculado para deixar espaço para a defesa contra possíveis surpresas. Finalmente, após uma última troca de golpes, Chandelure desceu ao chão, suas chamas reduzidas ao mínimo. Zouking, flutuando por perto, mantinha uma barreira protetora de energia aquática, pronto para se defender de qualquer tentativa desesperada do Pokémon do tipo fantasma. Inesperadamente, as 5 chamas de Chandelure começaram a se fundir, formando uma única esfera de fogo roxo. Em vez de atacar Caim e seus Pokémon, Chandelure direcionou seu ataque final para o chão. O impacto da explosão liberou calor intenso e um efeito corrosivo, fragmentando o piso antigo da sala. À medida que as rachaduras se espalhavam, algumas áreas começaram a desabar, revelando um espaço subterrâneo oculto. Caim observava atentamente. As festas, finos fios de fumaça nele emergiam, carregados de uma energia reconhecível, energia fantasma. Embora a densidade dessa energia não se comparasse à encontrada na caverna de Gassi, sua presença era inconfundível. As rachaduras se alargaram rapidamente e, por fim, todo o piso cedeu, fazendo com que o cômodo inteiro desabasse no espaço subterrâneo. Capítulos 850 a 849 A Cripta e o Cofagrigus. Após a intensa batalha, o Pokémon retornou para Caim. Seguindo suas ordens, Tokin desferiu seu ataque mais poderoso e finalmente derrotou o Chandelure. Contudo, o desmoronamento do solo era inevitável. Felizmente, Zouking sempre manteve suas habilidades psíquicas ativas ao redor do corpo, o que permitiu usar imediatamente seu poder psíquico para manter Caim e os outros Pokémon suspensos no ar enquanto o chão cedia. Dessa forma, eles evitaram cair junto com os destroços. Combusquem, jogue fogo para baixo para ver o que tem lá embaixo e instruiu Caim. Lusk, respondeu Combusquem com determinação. Imediatamente, pequenas faíscas surgiram em suas mãos, transformando-se rapidamente em 2 bolas de fogo. Com um movimento ágil, ele as lançou no espaço abaixo. As bolas de fogo colidiram no ar e explodiram ao contato, iluminando parcialmente a área abaixo delas. Caim pôde ver que, assim como a câmara superior, o espaço inferior também era uma sala ampla, embora esta não tivesse nenhuma fonte de luz. Usando seu poder psíquico, Caim reuniu vários Litwick que haviam sido nocauteados e os arremessou para baixo. Mesmo tendo perdido a capacidade de lutar, as chamas em suas cabeças ainda adiam, embora fracamente. Curiosamente, ao entrarem na área inferior, suas chamas pareciam brilhar com mais intensidade, provavelmente devido à concentração de energia fantasmagórica que permeava o espaço. Confirmando que não havia perigo imediato, Caim assentiu e sinalizou para Zouking descer. No entanto, antes de descer, ele lançou uma Pokébola para capturar o Chandelure caído. Embora Caim não tivesse intenção de usar esse Pokémon devido aos riscos envolvidos, ele sabia que este possuía um valor significativo no mercado. Este Chandelure, em nível quase elite máximo, poderia se tornar um recurso valioso para outra pessoa, especialmente para aqueles que não se preocupam com os efeitos colaterais da absorção de sua energia vital. Ao chegar ao chão, Caim acendeu uma tocha especial e combinou sua luz com a da Litwick que já estava lá embaixo, iluminando o espaço o suficiente para explorar. Enquanto examinava os arredores, a expressão de Caim tornou-se sombria. O mistério de por que Chandelure e Litwick, no andar superior, permaneciam em tão bom estado foi resolvido. Sua fonte de energia, tanto espiritual quanto vital, provinha do espaço onde agora se encontravam.
Este lugar era nada menos que uma cripta. A ideia de construir uma cripta sobre um lugar habitado era perturbadora. Aí não pude deixar de se perguntar se os antigos habitantes daquele lugar não sofriam de pesadelos por causa de tal projeto. Talvez essa estrutura tenha sido construída como último recurso em uma situação desesperadora. Isso já não pode ser determinado. No entanto, o que realmente perturbou Caim foi que, mais uma vez, eles estavam cercados. Desta vez, eram Cofagrigus e inúmeros Yamask bloqueando o seu caminho. Chandelure claramente sabia o que havia embaixo e, ao destruir o chão, provavelmente estava tentando arrastar Caim e seus Pokémon para uma armadilha mortal. Os Cofaligus, que pareciam caixões animados, destacavam-se como verdadeiros guardiões de criptas. Seus corpos, em forma de caixões amarelos e azuis, tinham olhos vermelhos brilhantes e uma máscara bege com dentes afiados, semelhante à de sua pré-evolução, e Mask. 4 braços cinzentos se estendiam de fendas no caixão. Esses Pokémon eram famosos por seu comportamento aterrorizante. Eles aprisionavam aqueles que se aproximavam demais e os transformavam em múmias. Geralmente, eram encontrados apenas em túmulos de pessoas muito importantes, guardando os sarcófagos de ladrões. Embora normalmente permanecessem inativos, o colapso deve tê-los despertado. O líder dos Cofaligus, uma figura imponente, emanava uma energia intensa que alertou Caim. Seu instinto psíquico não falou. Aquele Cofaligus era extremamente perigoso. Até mesmo Zoukin, que estava ao lado dele, assumiu uma postura defensiva. Este Cofaligus não era um Pokémon comum. Era nível 60. Pokémon, Cofaligus azul claro. Sexo, masculino. Nível 60. Tipo, fantasma. Habilidade, múmia. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, memento, aprisionar, maquinação, espinhos tóxicos. Movimentos básicos, cara assustadora, assustar, desabilitar, névoa, sombra noturna, maldição, fogo fato, vento sombrio, maldição, divisão de poder, divisão de guarda, bola sombria, ancor, o ar maligno, laço do destino. Movimentos aprendidos, bloqueio, telecinese, divisão da dor, derrubada. Movimentos TN, nenhum. Além disso, a habilidade múmia de Cofagrigus tornaria a batalha ainda mais complicada. Com essa habilidade, qualquer Pokémon que entrasse em contato com Cofagrigus perderia temporariamente sua habilidade original e ganharia múmia em seu lugar. Isso significava que habilidades como Moxie, do Vantful ou Blockhead, do Lairon, perderiam seus efeitos ao usar golpes de contato. No entanto, Caim não estava preocupado apenas com o confronto direto. Ele observou a formação dos Cofagrigus. A maioria estava concentrada à frente, enquanto na retaguarda, onde havia mais Yamask, havia menos Cofagrigus. No extremo oposto, Caim notou algo incomum, uma porta preta. Ficou claro que os Cofagrigus estavam tentando proteger aquela entrada. Embora o resto da cripta estivesse em ruínas, os itens importantes provavelmente estavam escondidos atrás daquela porta. Caim lançou mais Pokébolas para reforçar sua equipe, invocando Evili e Florges. Ele sabia que enfrentar um Pokémon de nível Elite não seria fácil, especialmente com mais Cofagrigus e Yamask como reforços. Após um breve momento de reflexão, ele tomou uma decisão crucial. Libertou seu Mismagius da Pokébola. Esse Pokémon, sempre o de nível mais alto em sua equipe, nunca havia lutado desde que Caim a capturou. Hoje, contra um oponente à altura, seria sua estreia em batalha. Mistil ela flutuou ao lado de Caim, esfregando-se afetuosamente nele antes de encarar destemidamente o líder Cofagrigus. A energia de Mismagius começou a se concentrar e sua empolgação para participar de sua primeira batalha era evidente. Embora fosse sua estreia, seu treinamento anterior havia preparado para um desafio como esse. A atmosfera ficou carregada de tensão. O confronto estava prestes a começar. Capítulo 851-850 A primeira batalha de Mismagius impressionante. Mismagius, pronto para sua primeira batalha? Perguntou Caim. Mistiltil respondeu Mismagius suavemente, sua voz delicada combinada com o ar cheio de determinação. Nesse caso, Gingar, use roleplay para copiar a habilidade de Drapion, e Mismagius, use skills swap em Gingar. A habilidade Sniper de Drapion pode ser uma grande vantagem para Mismagius agora. Gingar assentiu com a cabeça, e uma energia estranha cintilou ao seu redor. Ele já havia aperfeiçoado o uso da interpretação de papéis através de extenso treinamento. Assim que Caim viu que Gingar havia copiado a habilidade com sucesso, Mismagius usou troca de habilidades nele, trocando sua habilidade levitação pela de atirador de Drapion. Mismagius, sendo um Pokémon do tipo fantasma, compartilhava a mesma tipagem que Cofagrigus, tornando ambos mutuamente eficazes um contra o outro.
No fim, o vencedor seria determinado pela força bruta. Em um confronto direto, ter a habilidade de atirador de elite ativada várias vezes pode fazer toda a diferença. Ain liderou a luta contra o Kofavigus mais forte com Mismagios, enquanto os Kofavigus de nível mais baixo foram derrotados pela combinação de Zolking e outros Pokémon. Os demais restantes ficaram para Lalitar e o resto da equipe. No entanto, Caim insistiu em uma regra crucial: evitar o contato direto com o inimigo sempre que possível. Caso contrário, as coisas poderiam se complicar. Embora Caim possuísse telepatia, ele não conseguia comandar todos os seus Pokémon simultaneamente. Por vezes, ele recorria aos instintos e hábitos de combate desenvolvidos durante o treinamento. Contanto que lidassem com o Kofagigus mais forte logo de início, o resto seria administrável. E se as coisas ficassem muito complicadas, Caim sempre poderia convocar Altaria para se juntar à luta. Por enquanto, a situação estava sob controle. O inimigo Cofarigus não ia esperar pacientemente enquanto Caim organizava tudo. Assim que viu Mismagius, sentiu a pressão. Seus 4 braços rapidamente conjuraram 2 bolas sombrias e as lançaram diretamente contra Caim. Cofarigus era claramente muito inteligente. Ele sabia que, embora Caim parecesse ser o mais fraco do grupo, ele estava cercado por Pokémon, o que o tornava o alvo mais importante. Além de atacá-lo diretamente, o Kofagigus ordenou que os outros Illuviamas concentrassem seus ataques em Caim. Mesmagius destou as esferas das sombras com as suas próprias. Caim manteve a calma, mesmo sendo o alvo principal. E isso. Mesmagius não demonstrou o menor sinal de medo. Embora esta fosse sua primeira batalha real, ela havia passado por intenso treinamento. As 3 gemas vermelhas em seu peito brilharam, gerando 3 esferas de sombra de tamanhos variados, uma maior no centro e 2 menores nas laterais. Sob o controle de Mismagius, as 3 bolas das sombras foram lançadas simultaneamente. Os 2 menores se moviam mais rápido, descrevendo curvas no ar. Eles interceptaram as bolas sombrias inimigas em pleno voo, causando explosões de energia que desestabilizaram a área. A bola sombria maior, viajando a uma velocidade ligeiramente menor, passou pela zona caótica após as explosões. E assim que ultrapassou a área de impacto, acelerou repentinamente sob o controle de Mismagius. Acertou em cheio. Essa diferença de estratégia destacou a vantagem de um Pokémon treinado em relação a um Pokémon selvagem. Embora os Pokémon selvagens tivessem seus próprios métodos, eles não conseguiam competir com as abordagens estratégicas refinadas desenvolvidas por um treinador como Caim. Mesmagius, sendo um Pokémon baseado em velocidade, não podia simplesmente ficar parado tocando golpes com Kofavigus. Como o inimigo tinha Caim como alvo, Mesmagius só precisava mantê-lo distraído para que não pudesse se concentrar em atacá-lo. Com movimentos ágeis, Mismagius disparou em direção a Kofagigus, que ainda estava atordoado pelo golpe. Ao vê-la se aproximar, Kofagigus esboçou um sorriso sinistro. O caixão que continha seu corpo abriu-se ligeiramente, revelando um abismo escuro em seu interior. Uma rajada de vento gélido irrompeu diretamente em direção a Mismagius. Vento ameaçador. Um golpe formidável que, além de causar dano, tinha a chance de aumentar todos os atributos do usuário: ataque especial e velocidade. Mesmagius, vinme-se, ordenou Caim fiamente. Um tênue véu marrom surgiu ao redor de Mismagius. Embora o vento sombrio a tenha atingido e causado danos significativos, Kofagigus não teve a mesma sorte, nenhum de seus atributos foi aumentado. Agora era a vez de Mismagius. O véu marrom se contraiu, transformando-se em uma esfera negra que foi lançada em direção a Kofagigus. Van. O golpe Retribuição, quando ativado após sofrer dano, dobra seu poder. Embora seja tipicamente um ataque físico, Caim adaptou seu uso para evitar contato direto, reduzindo ligeiramente seu poder, mas mantendo uma distância segura. Mismagius usa Raio Confuso. A maior gema no peito de Mismagius brilhou intensamente, lançando um orbe iridescente que descreveu uma trajetória curva antes de atingir Kofagigus no rosto. A uma distância tão curta, o lento Kofagigus não conseguiu se esquivar. Especializada em movimentos baseados em ilusão e sonhos, Mismagius executou a técnica com perfeição. Os olhos de Kofagigus ficaram turvos com uma névoa iridescente enquanto ele entrava em estado de confusão. Agora é a hora. Mismagius X. Isso. Com determinação, Mismagius canalizou energia sombria, manifestando-se como um ou gigante acima de sua cabeça, disparando anéis de energia azul escura contra o confuso Kofagigus.
Cada anel acerta em cheio, potencializado pela habilidade de atirador de elite e pelo estado de confusão do inimigo. Cofagrigus não resistiu ao ataque e caiu no chão, derrotado. A combinação de dano dobrado devido à vantagem de tipo, o poder de X e os bônus ocasionais de Sniper foi devastadora. A primeira batalha de Mismagios foi um sucesso estrondoso. Satisfeito, Caim deixou o restante dos Cofagrigus aos cuidados da equipe liderada por Zoukin. Ele confiava plenamente na capacidade deles de lidar com a situação. Antes de prosseguir, ele sacou uma Pokébola e, sem dizer uma palavra, a arremessou contra o Cofagrigus derrotado. A Pokébola se abriu com um clarão vermelho, envolvendo o Pokémon em Imedira. Após alguns segundos de tensão, o clique final confirmou a captura. Com Mismagius ao seu lado, Caim entrou na sala escura Alem, onde um caixão completo jazia no centro, irradiando uma presença sinistra. Fim do capítulo.